Começando mais um De Olho na NFL, esse canal que tenta trazer para vocês todas as atualizações do futebol americano. Eu sou o Vinícius e, diferente do que eu falei para vocês no último vídeo sobre o Wild Card de sábado, a Uzi não trará esse vídeo, vai ser eu também que vou fazer. Então, bora pro vídeo. Hoje nós traremos os jogos de domingo para vocês. Então, um resuminho aqui bem rápido, bem sucinto para vocês não perderem muito tempo, para saberem o que aconteceu de importante ou não. Então, bora lá. Bem, começando o domingo, nós tivemos o jogo entre Chargers e Ravens. Era um jogo muito aguardado, pelo menos por mim, porque nós íamos ter uma ótima defesa, na minha opinião, uma das duas melhores. Na minha opinião, a segunda melhor, que é a do Ravens, contra um bom ataque, um QB que estava tendo um ano com números de MVP, e uma equipe que fez uma campanha para ser Seed 1. Só não foi Seed 1 o Los Angeles Chargers, porque o Kansas City Chiefs fez uma campanha um pouco melhor, mesmo tendo vitórias e derrotas iguais. Nos critérios de desempares, o Kansas City Chiefs levou a melhor e conseguiu ser Seed 1. Então, era um jogo que eu esperava muito, cara. Principalmente porque não se sabia se o Baltimore Ravens, o Lamar Jackson, iria jogar muito bem na sua estreia nos playoffs. Não se sabia se o Philip Rivers ia realmente mostrar ou continuar mostrando o futebol americano que ele estava demonstrando. E no final das contas, 23-17, um placar até de certa forma tranquilo. E o porquê? Nos números não foi muito, mas o porquê que foi um placar até que tranquilo, Vinícius? Porque é o seguinte, o Lamar Jackson, ele simplesmente não jogou nada na partida. Muita gente esperava que ele não fosse jogar. Eu mesmo falei no vídeo de análise desse jogo que, na minha opinião, o Lamar Jackson iria ali sofrer um fumble ou iria ali sofrer alguma interceptação no jogo dele, iria acabar. E é isso que aconteceu. Se você for ver o replay do jogo, tem snap que ele erra pegar a bola, tem, por exemplo, jogada assim que ele vai e sofre o fumble, entendeu? Tem jogada que ele vai e é interceptado. Então, assim, é um QB que, infelizmente, né, nós sabemos que tem uma falha muito grande na questão, assim, de trabalho de pernas para soltar a bola, né? É um QB que corre muito bem, ou seja, ele tem uma deficiência, mas tem uma qualidade muito grande, que é essa habilidade dele de correr. O problema é que a verdade é a seguinte, ele não é um running back, um wide receiver que tem que só correr. Ele é um quarterback, ele é a peça pensante da equipe. E você vai ter um quarterback que, com todo respeito, óbvio, o primeiro jogo, vamos dar um desconto para ele, mas num jogo de playoff, ali o Wild Card, ele fica 2 horas corridas sem acertar um passe para os seus companheiros. Isso é muito ruim. Nós sabemos que já foi declarado pelo head coach do Baltimore Ravens que o Lamar Jackson vai ser o futuro do time. Joe Flacco, ele encerrou o que ele tinha que fazer no Baltimore Ravens. Então, o que vai ser nessa pós-temporada, né, nessa intertemporada, né, que vai ter agora pro Baltimore Ravens, eu espero que seja muito bem trabalhado isso no Lamar Jackson, porque soltar a bola ele sabe, o problema é que ele não tem a qualidade, eu tô falando assim, fazer o release, soltar a bola com, sabe, ele sabe fazer isso, ele demonstrou isso, mas ele não é bom, entendeu? Ele não é bom, ele não tem essa qualidade, não é que, ele tem mais ou menos, não, ele realmente não tem, ele é muito criticado por isso, é como se eu fosse assim, mais ou menos como se fosse um QB assim, manco, sabe, que tipo, ele tem uma qualidade muito boa, que é de correr, e uma qualidade muito ruim, que é a de soltar a bola, né? Se eu fosse escolher uma dessas qualidades, pra mim eu gostaria de ter pelo menos a qualidade de soltar a bola, porque nós temos hoje QBs que são muito estáticos. Hoje nós podemos falar, por exemplo, Tom Brady e o Big Ben Roethlisberger, e são QBs maravilhosos, sabe? São QBs incontestáveis. Mas, então, foi isso. Lamar Jackson não conseguiu realizar nenhum tipo de corrida, nem ele e nem o resto de sua equipe. Foi uma atitude defensiva muito boa do Los Angeles Chargers, que conseguiu bloquear a maioria das corridas e conseguiu fazer com que pressionar muito o Lamar Jackson. Então ele não conseguiu desempenhar bem o futebol americano. E você conseguia ver que na maioria dos passes que ele errou, ele jogava a bola atrás, entendeu? O recebedor estava fazendo a rota, ele jogava a bola atrás do recebedor. A maioria das bolas ia em direção ao recebedor, mas no chão ou no joelho do recebedor. Cara, isso é muito ruim, mesmo sendo um profissional. Você fazer essa mecânica de pegar a bola no joelho ali, ela indo no joelho para baixo, é muito difícil, entendeu? Então foi um jogo de o Lamar Jackson, ele simplesmente não jogou nada. A defesa do Baltimore Ravens jogou bem, mas não o suficiente, porque também, né, ela entrava, assim, acontecia isso, a defesa do Baltimore Ravens se cansou muito, por causa que o time entrava, o time de ataque era 3 descidas, punch, 3 descidas, punch, 3 descidas, punch, assim, e a defesa do Chargers, cara, descendo a lenha em cima do Lamar Jackson. Foi isso que aconteceu. Parabéns pro Philip Rivers, que continua na pós-temporada e vai ter a oportunidade de enfrentar o Tom Brady de novo nesse sábado, nesse domingo, não sei agora, mas vai ter a oportunidade de enfrentar de novo. Ele que já perdeu na pós-temporada uma vez pro Tom Brady, numa final
final de conferência, a única final de conferência que o Philip Rivers chegou, ele jogou naquele jogo com o joelho estourado. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer, se vai dar certo ou não. O jogo é lá no Gillette Stadium, é lá em New England, e lá o New England ele não perdeu ainda na temporada inteira. Então isso é um ponto muito, muito determinante. Mas os Chargers também fizeram uma campanha muito boa, ganharam fora de casa algumas partidas, ganharam do Pittsburgh Steelers, ganharam de Kansas City Chiefs, então é um time que eu acho que pode trazer alguma surpresa. E para terminar os jogos de domingo, nós tivemos Philadelphia Eagles e Chicago Bears. Esse jogo eu achava que ia ser o wildcard mais fácil de todos. Vamos lá, Chicago Bears, um time que está fazendo uma campanha maravilhosa na sua divisão, foi líder de divisão incontestável, com uma defesa magnífica, sabe, na minha opinião, a melhor defesa da temporada, sabe, com Khalil Mack e companhia jogando muito, uma defesa muito consistente, tanto pelo ar quanto pelo chão, sabe, o Khalil, a linha defensiva fazia pressão nos QBs, então achei assim, cara, e o Philadelphia Eagles vindo de uma campanha muito irregular, onde se tinha um Carson Wentz de início, que se esperava que ia ser alguma coisa, mas não foi, se lesionou, o Nick Foles entra de novo com a batatação pra cima dele, ele vai e consegue fazer a equipe ganhar algumas partidas para conseguir ir para a última vaga de wild card e chegar nos desacreditados, é a minha opinião, muito mais desacreditados do que na temporada passada. Se na temporada passada se falava que o Philadelphia Eagles eram os underdogs, nessa é muito mais, por causa que nessa ele se classificou em último lugar no wild card, no última vaga, enquanto na temporada passada ele foi o líder da sua divisão e, se eu não me engano, também o líder da Conferência Nacional. Então vamos lá, o que aconteceu? Me surpreendeu muito a defesa do Philadelphia Eagles. Eu não imaginava que ia ser tão competente em relação ao ataque do Chicago Bears. A defesa do Chicago Bears ela foi totalmente competente e isso era esperado. Eu já esperava, todo mundo esperava que ia ser uma baita numa defesa e isso aconteceu. O problema acontece que o Chicago Bears ele não conseguiu, digamos assim, encaixar muito bem as jogadas. O Trubisky, ele fez algumas jogadas boas, não foi um jogo assim totalmente apagado, mas faltou alguma coisa, sabe? Faltou alguma coisa. Por exemplo, no time do Chicago Bears tinha o Allen Robinson, se eu não me engano, número 12. Ele estava jogando muito bem em cima do número 29 do Philadelphia Eagles, que agora eu não lembro o nome. Mas assim, ele estava jogando muito, ele era um wide receiver mais alto do que o marcador, tinha mais velocidade e estava fazendo rotas muito bem. Eu não sei porque o Trubisky, ele não utilizou mais ainda esse recebedor, entendeu? As jogadas de corrida realmente não entraram e daí aquela questão, galera, que sempre chega, né? Vale a pena você ter um kicker bom na sua equipe ou não? Tudo, no final das contas, independente, a equipe pode jogar mal pra caramba, mas se o kicker errar, a última bola vai cair, entre aspas, tudo em cima dele. Aqui eu não tô falando que a culpa foi do kicker do Chicago Bears, é o Cody Parker. O Cody Parker, vamos falar bem a verdade, ele não teve uma temporada regular muito boa. A temporada regular dele, se eu não me engano, quando a NFL mostrou, quando ele foi realizar o último chute da partida, que a partida estava entre 16 a 15 para o Philadelphia Eagles, mostrou ali a estatística. Ele errou, ele foi o segundo kicker que mais errou field goals na temporada. Se eu não me engano, teve uma partida agora, eu não lembro contra quem, infelizmente, que ele errou 4 field goals. 4 field goals na mesma partida. E detalhe, os 4 ele acertou na trave. Os 4 ele não chutou pra fora. Os 4 field goals foram na trave. Pra você ter uma noção quanto difícil isso é pra se fazer, ele conseguiu fazer uma coisa ainda mais difícil. Se você acha que é difícil acertar 4 vezes a trave seguido, isso que ele fez, na minha opinião, foi mais difícil que eu não tinha visto ainda na minha vida, cara. Ele fez, né, chegou pra chutar a bola no último lance e acontece o quê? O Chicago Bears não tinha mais pedido de tempo, então o jogo tava pra acabar no último lance. O Philadelphia Eagles ainda tinha um pedido de tempo. Então, o que o head coach do Philadelphia Eagles fez, o que todos fazem, na hora que o kicker vai chutar uma bola super importante, o jogo faltando um ponto ali de diferença, ele fez o quê? Ele congela o kicker, ele pede tempo para que o kicker ele vá e, digamos assim, a gente vê se ele erra, se ele não erra, para dar um pouco mais de, digamos assim, tensão no kicker. E ele foi lá e acertou o primeiro chute. Falei, caramba, se fosse eu, poxa, acertei o primeiro chute, difícil, 43 jardas, né? Nessa pressão era um chute difícil, né? O profissional não pode ser. Eu falei assim, poxa, agora ganhou moral, ele vai acertar o segundo tranquilamente. Ele pega, chuta o segundo field goal, a bola viaja para a esquerda, ela bate na trave, por causa que assim, o field goal é um U, né? São duas traves paralelas e uma trave na horizontal que liga as duas. Ele fez o favor de acertar na trave da esquerda e na trave de baixo, a trave que segura as duas traves paralelas. É um negócio que eu nunca vi na
vida, e isso, digamos assim, para um kicker que teve uma temporada tão inconsistente, já era esperado. Detalhe que o jogo acabou 6-15 porque o Chicago Bears teve um momento em que ele preferiu fazer uma conversão de 2 pontos ao invés de uma conversão de 1. Ao invés de chutar um extra point, ele preferiu fazer uma conversão de 2 pontos, que não deu certo. Então esse foi um ponto. Se tivesse feito a conversão de 1 ponto, extra point, se tivesse acertado, teria empatado o jogo naquele momento, né? Por causa que foi o seguinte: Philadelphia Eagles fez o 3-0, field goal. Daí no segundo tempo, o Chicago Bears, ele foi e fez 6 pontos. Se eu não me engano, foram 2 field goals. Daí no terceiro quarto, o Philadelphia Eagles foi e fez um touchdown. Então ficou 10-6. Daí o que aconteceu? O Chicago Bears, ele foi e fez um field goal e fez um touchdown. A diferença é que é o seguinte: nesse touchdown eles não fizeram a conversão de 1 ponto. Eles fizeram a conversão de 2, que deu errado. Enquanto daí no último quarto, o Philadelphia Eagles fez mais um touchdown, tentou a conversão de 2 pontos e não conseguiu também. Só que no final das contas, 16-15, e você precisa de um kicker bom e você não consegue. Agora, vem aquela pergunta que sempre é, né? Sempre tem aquele se, e se, eu tô falando aqui vários, né? E se o Chicago Bears tivesse feito uma conversão de 1 ponto, se isso, se aquilo. Lembremos que tinha o Chicago Bears tinha um kicker bom, que era o Cairo Santos, que era um kicker que, obviamente, o ano de 2018 dele não foi bom por causa da lesão. Daí começou 2019 no New York Jets, saiu do Jets, foi pro Bears. Daí o Bears também não quis ele, pensou o Cairo Santos, e daí pingou no Rams e agora tá no Tampa Bay. Se, por exemplo, o Cairo Santos estivesse lá, será que ele erraria? Não tô falando aqui que ele acertaria, mas será que ele erraria? Pelos números, acredito que não, mas nunca se sabe. Então é isso, um time, que nem o Ken Newton, ele falou numa partida, ele falou assim: um QB é tão bom quanto o seu kicker. Então, assim, traduzindo de uma certa ideia, eu vou até mudar um pouco a frase, né? Eu vou falar assim: um time de futebol americano, ele é tão bom quanto o seu kicker, podemos dizer dessa forma. Porque não adianta você ter um time de futebol americano com a melhor defesa, com um ataque ajeitadinho, que estava o ataque do Chicago Bears, e um kicker totalmente instável que não vai te trazer a vitória. Isso aconteceu também no jogo do Baltimore Ravens. O Justin Tucker também errou alguns chutes, um field goal de 50 jardas. Ele também perdeu uma conversão de extra point, que poderia ter feito o jogo ser um pouco diferente. Então, assim, até um kicker bom, que na minha opinião, o melhor kicker que eu já vi chutar na minha vida, que é o Justin Tucker, ele errou. Daí o Baltimore Ravens não passou, obviamente não foi só por causa dele, né? Mas daí quando você precisa de um kicker bom, um kicker que tenha tido uma temporada boa, um kicker confiante, você não tem. E todo o seu trabalho vai por água abaixo. Uma equipe que foi campeã de divisão, com uma campanha maravilhosa, entendeu? Com uma defesa que tava assim, impressionando todo mundo, com um ataque que tava ajeitadinho, não era o melhor ataque, mas tava ajeitadinho. Vai tudo por água abaixo, entre aspas, por causa do seu kicker que não é tão bom. Bem, vamos ver o que vai acontecer com o Cody Parker agora. Não sabemos. Teve muito jogador aí que foi demitido de time por muito menos. E o Chicago Bears decidiu arriscar e se deu mal no momento que mais precisou. Então, jogos de playoffs de divisão agora já definidos. Os jogos que nós teremos no sábado, que nem eu já falei: Indianapolis Colts e Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs jogando dentro de casa, Indianapolis Colts fora. Dallas Cowboys e Los Angeles Rams, finalizando o sábado às 11h15 da noite aqui no horário brasileiro. No domingo, às 4h05, teremos Los Angeles Chargers e New England Patriots. E para finalizar a noite, às 7h40, Philadelphia Eagles e New Orleans Saints. Bem, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Nos siga nas redes sociais, todas com o mesmo @de olho na NFL. No Facebook, a única diferença é que tem o nome da página, né, é de.olho na NFL. Uma única diferença. O resto, em todas as redes sociais, nós somos de olho na NFL. Muito obrigado pela sua inscrição, pela sua visualização. Comenta aí embaixo se eu não falei alguma coisa, ou se eu falei alguma coisa que você não concordou. Não tem problema nenhum, uma crítica construtiva ela é sempre bem-vinda. Então é isso, até a próxima semana.